Discord aí, ele já... Pera aí. É isso aí. Opa, Agora alguém sim. já apertou, acho que foi o Rafa. Acho que o Rafa tá de co-host lá, ele já acertou. Tá ótimo. Beleza? Então estamos gravando. E um outro detalhe, pessoal, é que dependendo de onde nós vamos, Marcão, tem lugar que pode gravar, tem lugar que não pode, mas de qualquer maneira também eu vou depois encaminhar todo esse material de apoio, tá? Vocês fiquem tranquilos. Mas o Rafa já apertou o play aqui, tá bom? Obrigado. E aí, galera, trabalhando esse porquê da necessidade do planejamento financeiro, nós vamos começar a controlar a parte das finanças pessoais, tá? Então, a minha tarefa hoje é, óbvio, sempre puxar um pouco para o PJ, mas trabalhar as finanças pessoais. E para isso, uma coisa é muito importante da gente lembrar, que nós vivemos num país em que ele quase que a gente não fala sobre inflação, juros elevados, crise, né? Quase que a gente não tem esses tipos de problema dentro do nosso país, né? Uma coisa que praticamente não ocorre, né? E, na verdade, pessoal, esse sofrimento que nós temos, né, tanto com essa gangorra inflacionária, com a taxa Selic que sobe e desce, com essa questão de crise, infelizmente ele é um cenário macroeconômico, né? E as variáveis macroeconômicas, obrigatoriamente, nós precisamos entender como esse caos funciona, mas nós não vamos ter controle sobre isso. É claro que um bom empresário ele tem que estar atento às notícias, tem que estar entendendo o cenário, mas ele não vai ter controle sobre esses caras aqui. E para isso, poxa, Diego, se eu já vivo num cenário que a parte macroeconômica é caótica, tá? Eu já sei que vai ter turbulência atrás de turbulência, eu não consigo dormir sossegado. O Marco estava falando agora há pouco, poxa, num dia a gasolina sobe, no outro o gás sobe e tal. Então, se eu for um cara desorganizado e bagunçado, financeiramente falando, imagina o tamanho do meu problema dentro de um cenário como esse, tá? Então, esse tipo de informação é o ambiente macroeconômico, é complicado, mas infelizmente não tem o que a gente fazer. Se a gente empreende dentro do nosso país, dentro do Brasil, infelizmente eu vou conviver com isso, tá? Então, o que o Diego vai cobrar de vocês? Bom, se nós já temos todo esse problema externo, que já é muito complicado de trabalhar dessa forma, eu preciso organizar a minha parte interna, tá? Para eu conseguir organizar minha parte interna, basicamente, dentro das finanças pessoais, eu tenho essa balancinha de gestão financeira, ao qual, de alguma maneira, eu preciso ter um pouco de equilíbrio e, da outra maneira, eu preciso ter um pouco de eficiência. No bom português, traduzindo, né, esse efeito do equilíbrio financeiro, eu preciso gastar menos do que eu ganho e tentar investir o que sobra com uma certa regularidade. Isso seria alcançar e manter o meu equilíbrio orçamentário, tá bom? Para que eu consiga viabilizar aí a realização dos meus sonhos, né? Tudo aquilo que eu pleiteei ali para minha família ou para alcançar um dia no futuro. Então, eu preciso conviver com equilíbrio e com eficiência, tá? Essa é a teoria. Agora vamos ver na prática como que isso funciona, tá bom? E aí, pessoal, tem um pilar que a gente precisa começar a construir dentro da nossa casa, dentro da nossa renda familiar. Esse pilar, ele tem uma base da seguinte forma. Então, primeiro de tudo, eu preciso começar a ter maior controle sobre o meu dinheiro, tá? Controlar os recursos que eu recebo, a renda que eu gero, para poder saber o que entra, o que sai e por aí vai. Aqui eu já tenho um grande problema. Qual que é o grande problema? A maior parte dos brasileiros não controla os seus recursos, tá? Então isso já é um problema gravíssimo. Aí nós vamos para o segundo problema. Poxa, a partir do momento que eu começo a controlar o meu dinheiro, eu preciso ter uma consciência melhor sobre as minhas escolhas, tá? E aqui a gente tem um papel fundamental na parte educacional, né? Hoje em dia, muitas vezes um funcionário ele está no início da sua carreira. Ele vai lá, consegue um estágio, consegue um trabalho. Eu falo isso, pessoal, por experiência aqui do Sebrae. Primeira coisa que esse cidadão vai fazer, vai lá, compra o iPhone
12, 13, 14, né? O modelo mais caro para poder dentro da turminha dele se mostrar uma pessoa melhor. Ou então ele vai lá e financia o carro zero com um boleto desse tamanho aqui. Então nós temos um problema sério que o brasileiro ele é um grande antecipador de sonhos, né? Quando o pessoal fala assim, olha, corta o cafezinho de R$ 1,99 que você vai melhorar os seus controles financeiros. Pessoal, isso tudo é balela. O maior problema que nós vivemos são as grandes escolhas, tá? E aí que é um detalhe, porque o brasileiro ele é um grande antecipador de sonhos. Ou seja, Diego, você está falando que não é para ter o iPhone do ano, que não é para comprar o carro zero, eu não estou falando isso. Eu estou falando que você não pode queimar etapas, tá? Esse fato de você antecipar um bem que hoje a sua renda não é possível para aquele momento, você vai estar sendo inconsciente com suas escolhas, tá bom? E o terceiro ponto é eficiência. Ou seja, se eu controlo melhor o meu recurso, se eu estou tendo uma maior consciência nas minhas escolhas, posteriormente eu vou ser mais eficiente com o uso da minha renda, tá bom? Então, olhem para esses 3 pontos e vejam dentro do controle orçamentário de vocês o que está pesando mais, tá? Eu vou mostrar para vocês o que acontece na prática, o que o Diego recebe muito na prática quando eu vou trabalhar isso dentro do Sebrae. O Paliano está falando assim, compra o carro e vem uma Bíblia junto. É isso mesmo, é isso mesmo. E num cenário conturbado como é esse do nosso país, ao qual, mesmo em momentos que a taxa de juros está baixa, mas os spreads dos bancos são enormes, você vai pagar esse carro 3, 4 vezes e por aí vai. Mas é bem isso, viu, Paliano? E aí, como é que fica essa questão do comportamento familiar? Diego, o que você recebe normalmente quando você está falando sobre esse assunto de finanças pessoais? Normalmente, pessoal, quando nós recebemos esse empreendedor ou essa família lá no Sebrae, tem 2 tipos de perfil que eles me assustam um pouco, né? O que assombra um pouco a gente quando nós nos deparamos com isso. O primeiro, que é aquele cara que gasta enquanto o saldo do banco permite, ou seja, até o saldo da conta zerar ou eu entrar no limite, etc. Ele é uma pessoa que está negligenciando o futuro, por isso ele trabalha com o uso irresponsável do recurso. E o segundo, que é aquele caso onde ele mantém algum tipo de disciplina, tá? Então ele tenta manter uma disciplina com os gastos, mas não controla o suficiente para viabilizar sobras, tá? Então ele tem uma certa disciplina, mas não está gerando sobras. E aí eu queria ouvir de vocês, dentro desses 2 caras, na opinião de vocês, qual que é o pior? O 1 ou o 2? Me ajudem aí, vamos fazer uma pesquisa rápida. Qual desses perfis aqui vocês consideram como o pior? Pode escrever no chat, quem não estiver conseguindo no chat pode abrir o microfone. Vamos lá, o Adriano foi no 2, o Galaxy A30 foi no 1, Regina no 2, a Angélica no 1, Paliano no 2, Viviane no 2. Tá equilibrado aqui a coisa, mas o 2 tá ganhando, parece que tá ganhando um pouquinho, né? José Maria no 2, o Galaxy 2, Eliane 2. É isso aí, galera. Boa, Roberval 2, Eliana 2, é isso aí. O que acontece? Normalmente, quando a gente faz essa votação aqui, às vezes até o perfil 1 ele leva uma certa vantagem, né? Porque quando eu olho de imediato, você fala, cara, estou negligenciando o futuro, não cuido do saldo do banco, e muitas vezes eu já olho e falo, cara, esse perfil definitivamente não dá, não serve para mim porque é totalmente irresponsável. Agora, para aqueles que votaram no número 2, talvez qual que é o grande X da questão nesse perfil número 2? Não adianta nada você ter algum tipo de disciplina e não ter sobra, pessoal, tá? Então, são 2 tipos de problema. Eu tenho um cara que é planilheiro de plantão, que ele tem todos os controles organizados, mas não sabe o que faz com aquilo.
Então, o problema dele pode ser até mais grave, por quê? Estou perdendo tempo, né? Imagina se o Marco tivesse alguém aí fazendo todo o fechamento financeiro da empresa dele e ele não parasse nunca para olhar para isso. Ou seja, cara, qual que é o resultado disso tudo, né? Eu estou gastando um tempo danado com isso e não estou conseguindo enxergar sobras com relação a isso. No caso do Marco, isso não é verdade, porque ele tem o Super Rafa lá que resolve todos esses problemas para ele. Mas isso é um problema. Diego, esse perfil 2 aparece com que frequência no Sebrae? Muito baixo, porque o alto grau de não controle é extremamente elevado, tá? Dentro das microempresas, o mais comum é não ver controle, mas temos que ficar atento. E o perfil 1, ele é totalmente ruim, porque, cara, nem o controle ele tem. Mas dentro do 1 e o 2, por que a gente até brinca? Cara, o 2 pode ser pior porque esse camarada está perdendo tempo e não está conseguindo organizar, tá bom? Se fosse fazer um veredito geral, nem o 1 e nem o 2, pessoal. Então, uma coisa que eu quero que vocês anotem aí, por favor, tá? Finanças, pessoal, não tem mais ou menos. Ou você tem fluxo de caixa, ou você não tem. Ou você tem controle financeiro pessoal, ou você não tem. Ou você faz DRE, ou você não faz o DRE. Tá bom? Beleza. Depois que eu comecei a organizar essas questões, eu vou começar a olhar para o dinheiro como um instrumento que, cara, é ele que vai impulsionar, resolver os meus sonhos. A ideia de eu administrá-lo bem é para eu ter um futuro melhor. Eu sei que no nosso país não dá para confiar numa aposentadoria, principalmente para quem tem empresa funcionando. Então, aí eu vou começar a trabalhar um pouco melhor essa questão de escolhas que precisam ser equilibradas pela emoção e pela razão, tá? Só que esse mundo digital vem dificultando cada vez mais esse nosso quesito emoção versus razão. Por quê? Hoje, para você fazer uma compra, né? Para você buscar algum item, basta você estar aqui, ó, conectado no seu smartphone e você vai ver aí um bombardeio de informações que podem você desequilibrar um pouco essa sua balança. Para o camarada que ele não tem nenhum controle, que ele não tem meta definida, é um prato cheio para deixar essa sua balança desnivelada, tá bom? Então, sempre pensa naquele tripézinho. Primeiro, começa a controlar melhor os seus gastos, vai melhorar esse seu nível de consciência e equilíbrio de emoção e razão, e aí você vai estar sendo mais eficiente com o uso da sua renda, tá bom? E isso é um trabalho que não é só de um indivíduo, tá, pessoal? É o trabalho da família toda envolvida nessa nossa tarefa. E aí eu chego na seguinte frase, né? O hábito de administrar o dinheiro, ele é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem, tá? Não adianta nada eu ter um patrimônio, uma receita de R$1 milhão e eu gastar 999 mil, tá bom? Então, por isso que a gente bate muito na tecla de melhora do seu controle, de organização, porque com certeza você vai ter um desempenho melhor, tanto dentro da sua empresa, quanto na sua vida pessoal. Diego, como é que eu organizo? Me dá um caminho, eu estou completamente bagunçado, não sei o que fazer para começar a organizar esse cara. Então, quem já estudou administração algum dia na vida, viu que a gente tem um ciclo que ele é chamado PDCA. O ciclo PDCA ele é um ciclo contínuo. Quando você termina ele, você roda o PDCA novamente para chegar no seu resultado. E dá para adaptar isso para a gestão financeira pessoal, tá bom, pessoal? Aliás, essa rodinha aí, se você adaptar para a sua empresa, não tem como errar. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é do planejamento, é pegar todas as suas despesas, todos os seus gastos e realizar meio que um orçamento, né, do futuro, quanto que eu estou precisando para poder me manter, para poder sobreviver. O segundo momento, registra todas essas informações. A terceira etapa, agrupa elas, tá? Deixa essas informações agrupadas para entender
o que está indo para viagens, o que está indo para consumo de casa, o que está indo para um aluguel, né? Organiza todas essas informações e, por último, eu avalio para verificar se aquele meu planejamento financeiro inicial ele é viável ou não, tá bom? Então, eu primeiro realizo o planejamento, depois registro, agrupo e avalio. Diego, eu preciso fazer isso na unha? Tem alguma planilha de apoio? Então, a notícia boa é que sim, tá bom? Num simples Excel, dá para você realizar essa etapa de planejamento, registro, agrupamento e avaliação, tá bom? Depois, no final, eu vou deixar com vocês esse material de apoio, uma planilha para controles de gastos pessoais. Vocês vão ver que é super simples, basta você colocar lá o gasto de casa e começar a realizar essa etapa de planejamento, registro, agrupamento e avaliação, tá bom? Para que tudo isso ocorra, provavelmente o Hugo deve ter mostrado essa palavrinha para vocês, tanto para gestão financeira pessoal quanto para a gestão da nossa empresa, eu preciso de muita disciplina para poder organizar isso, tá? Até porque hoje, como nós temos um vilão, digamos assim, que é o tal do nosso cartão de crédito, muitas vezes eu acabo perdendo um pouco desse nosso controle, né? Eu vou perdendo um pouco as rédeas desses meus lançamentos. Por quê? Muita gente joga ali várias despesas dentro do cartão de crédito e depois não quer nem abrir essa nossa caixa preta. E cada vez mais nós temos, inclusive, incentivos, né, das operadoras de cartão, com bonificação para viagem, com pontuação, que facilita o seu uso. Agora, se você é um cara que consegue organizar, né, deixar esses gastos no cartão de crédito muito bem organizado, para que no próximo mês você consiga consumir novamente, perfeito, ok. Qual que é o grande problema? Grande parte das pessoas acabam se perdendo nesse descontrole do cartão e aí acaba virando uma bomba relógio. E os juros do cartão no Brasil são um dos juros mais altos do planeta. Tá bom, pessoal? Por isso que é muito importante ter uma dose muito grande de disciplina para conseguir organizar esses dados aí na gestão financeira pessoal de vocês, beleza? Bom, dito isso, como é que eu começo esse planejamento? Qual que seria um início, Diego, para startar? Primeiro de tudo, pessoal, o que a pandemia nos mostrou? Muitas empresas quebraram na pandemia? Sim, né? Muitas empresas quebraram na pandemia. Quem que quebra primeiro, pessoal? Quem está mais bagunçado, quem está menos desorganizado. Concordam comigo? Esses são os caras que vão na frente. Diego, para eu começar a ter um colchão, para eu começar a ter um pouquinho de conforto, o que seria ideal? O ideal é a gente ter o que a gente chama de reserva de emergência. Vocês já ouviram falar desse termo alguma vez na vida? A reserva de emergência é justamente o quê? Para eventos como esse, para um problema de saúde na família, para quem é assalariado, para uma perda de emprego, tá? Então a reserva de emergência serve para isso. Como que eu construo uma reserva de emergência? O ideal é pegar os seus últimos 6 meses de gasto, tá? Então olha para os seus últimos 6 meses, faz uma soma de quanto que você precisa para sobreviver, ou você faz isso para um mês só e multiplica por 6, tá? A ideia é que você consiga ter uma reserva de pelo menos 6 meses, para que, se acontecer algum tipo de problema, você consegue se organizar e você consegue respirar, tá? Isso falando para a pessoa física, tá? Para a pessoa física. Por quê? A partir do momento que eu defino esse valor, para quem é dono de empresa, por exemplo, fica muito mais fácil de eu definir qual seria o meu prolabore ideal, né? O Hugo provavelmente abordou aqui para vocês que a retirada do dono da empresa é o prolabore. Então, você fazendo esse exercício de reserva de emergência, você já identifica qual seria o seu prolabore ideal, tá?
Então, isso é um ponto. Isso é para você cuidar das suas reservas pessoais. Outro ponto que o Paliano está falando aqui para nós é a questão do capital de giro. Por quê? Da mesma maneira que o cartão acaba sendo, né, um vilão para o consumo, concorda comigo? Eu com o cartão de crédito eu fico mais corajoso, né? Eu compro, às vezes, um item que eu não preciso, vou lá, parcela e tal. Para a empresa de vocês, acaba sendo um atrativo para a venda, né? Se o cliente ele não está muito preocupado com os gastos dele e ele puder passar o cartão, beleza, eu vou estar faturando mais. Só que junto com isso vem justamente a necessidade de capital de giro que o Paliano chamou a atenção aqui. E uma notícia que eu vou dar para vocês não tão boa é que o capital de giro médio das microempresas durante a pandemia, segundo uma pesquisa que o Sebrae fez, era de mais ou menos, pessoal, de 15 dias, tá? Então, as empresas conseguiriam manter aí os seus pagamentos com apenas 15 dias de caixa, tá? Óbvio que é um momento totalmente atípico, muitas empresas ficaram com faturamento praticamente zero e aí não tem mágica, nem o melhor empresário do mundo consegue conviver sem faturamento. Sabemos de tudo que nós passamos, porém, acho que é um momento da gente, né, principalmente do grupo que está aqui hoje, de se fortalecer, de entender um pouco mais sobre o assunto e de começar a reorganizar a casa, né? Graças a Deus, né, a vacina agora está evoluindo aí de uma maneira um pouco mais acelerada e a gente espera que o pior já tenha passado. Então, a ideia da gente conseguir organizar esse cara e olhar para a gestão financeira com aquele olhar de lince, né, de lupa, vai te ajudar bastante nesse momento aqui, tá bom? E no chat aqui chegou também o Donizete da Agroeta, diretamente de Leme. Seja bem-vindo, viu, Donizete? Bom, comecei a organizar minha reserva financeira, mantive separado a conta pessoa física da pessoa jurídica, e aí isso tem que virar um mantra dentro da nossa empresa, certo? Bom, se eu começo a organizar a minha gestão financeira pessoal, eu não posso voltar e bagunçar esse cara dentro da minha gestão financeira empresarial, tá? Por isso que mesmo para aqueles que, poxa, Diego, eu sou microempreendedor individual, meu negócio é bem pequenininho. Cara, mesmo para você que está fazendo abertura agora, está faturando pouco, tem que fazer essa divisão pessoa física e pessoa jurídica. Esse tipo de problema aqui que no Sebrae, cara, de 10 problemas de gestão financeira, 11 vai estar ligado a esse descontrole de caixa. E o grande problema é que normalmente na pequena empresa nós começamos com uma empresa familiar. E às vezes essa empresa tem que sustentar a tia, a avó, o cachorro, o periquito, o papagaio, e às vezes essa conta não vai fechar, tá? E aí vocês entendam que quanto maior a gente começar a pesar os gastos, os custos fixos dessa empresa, mais bagunçada ela for, maior vai ser o seu preço perante ao concorrente. Por quê? Infelizmente, nós não temos um modelo de negócio que é igual a gasolina, né? Vem uma ordem de tributo ou vem uma ordem da Petrobras, nós vamos lá, ajustamos a nossa plaquinha de preço e vamos embora, o consumidor que pague. No nosso modelo de negócio, infelizmente não é assim. Vamos pensar o seguinte, o Rodolfo tá atuando aqui na Praça de São Carlos. Ele é um cara organizado, tem uma boa produtividade lá na empresa dele, tem um custo fixo enxuto. E aí eu abro na mesma localidade do que ele, só que o Diego prolabora descontrolado, não tenho produtividade, não somo nem os meus gastos fixos. Na hora de eu tentar montar o meu preço de venda, obviamente que o peso dos meus gastos fixos ou o peso dessa minha desorganização vai aparecer muito mais do que o Rodolfo. E aí ele vai ser mais competitivo do que eu. Então essa conta não vai fechar. E um dos grandes problemas das pequenas empresas são justamente isso: a falta de controle e falta de produtividade. Por que falta produtividade? Porque eu não tenho processo, porque eu sou desorganizado, tá bom? Então, todos esses quesitos da parte do balcão para dentro, pode ter certeza
que o Sebrae vai ter ali algum tipo de solução para ajudá-los, tá? Então, depois, o Alex acho que deve ter falado um pouquinho aqui do programa Ali, lá no final eu vou até passar um link para vocês, mas nós temos ali um agente local de inovação que pode até ajudar a acompanhar a empresa de vocês e olhar para alguns aspectos como esse que eu citei, tá bom? Agora, para isso, tem que fazer o que vocês estão fazendo hoje, buscar informação. Cara, enquanto meu concorrente está assistindo, sei lá o que está passando na TV agora, eu estou aqui, ó, saí 6 horas da tarde, fechei a empresa, estou vendo o Diego falar igual um papagaio, mas por quê? Eu quero melhorar, tá? Então é para esse tipo de perfil de empreendedor que a gente trabalha. E se vocês conseguirem melhorar 0,5% dentro da empresa de vocês, nós já estamos muito, muito, muito felizes com relação a isso, tá bom? Então essa é a ideia da organização, é fundamental para a segunda parte aqui da nossa apresentação. Por quê? Se eu sou um cara completamente bagunçado, como é que eu vou solicitar crédito no mercado? Como é que eu vou me municiar de crédito dentro do mercado, tá bom? Então essas são algumas dúvidas aí que ficam para a gente refletir depois aí da nossa capacitação, beleza? Então, pessoal, isso aqui é um rabisco, tá? Inicial dos nossos controles pessoais. Junto com isso, na hora que eu for duplicar minha tela aqui, eu vou mostrar uma planilha que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, esse material vai ficar aí de apoio. E a ideia é que a gente comece a trabalhar isso a partir de agora. Para quem não tem, começa a partir de hoje, meia-noite. Para quem já tem, vamos tentar melhorar esse tipo de controle, tá bom? Se tiver alguma dúvida, por favor, mandem para mim aqui no chat, ou se quiser também eu posso deixar para o final, porque agora eu vou entrar no assunto crédito, que eu acho que é um assunto que vocês têm muito interesse aqui, né, Marcão? Então, vamos embora. Vou seguir aqui. Por hora, o chat está tranquilo. Minha temperatura é o chat, viu, pessoal? Vão conversando comigo aqui que nós vamos ajustando. Vou precisar assistir do zero, perdi muita coisa. Não tem problema, Bernardo. A gente começou a gravar aqui, tá? Damos uma bobeada no começo, mas começando a gravar e depois eu te envio todo o material. Fica sossegado, tá bom? Pessoal, comecei a me organizar, por quê? Diego, eu vou precisar partir do mercado e o mercado vai começar a me pedir algumas coisas para que eu tenha crédito, né? Para que eu consiga ter aí um score e consiga evoluir, né? Dentro de uma solicitação, ou de capital de giro, ou de investimento, né? Seja lá o que for. E aí, o banco, ele começa a analisar algumas características desse seu cliente para montar a sua análise de crédito e verificar o que vai dar para levar para frente ou não. Então, ele vai analisar ali a questão do seu caráter, né? Qual que é o histórico, qual que é a sua... Uma palavra que usa bastante no banco, tá, pessoal? Qual que é a sua reciprocidade com a instituição? O que é isso? Eu, antes de trabalhar no Sebrae, eu trabalhava numa instituição financeira, né? Eu estava do lado de lá da coisa. E aí, quando a gente ia aprovar algum crédito, era normal, dentro de um comitê de avaliação, perguntar, olha, qual que é a reciprocidade desse cliente com a instituição? E a reciprocidade é o que você tem de produtos, ou o que você já teve de relacionamento lá com aquele banco. Quem tem empresa sabe que, normalmente, o gerente vem com algum produto para você fazer, ou capitalização, ou consórcio, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer tudo, até porque se nós estamos tentando equalizar o problema de gasto, como é que eu vou ficar realizando algum tipo de produto com a instituição? Mas é óbvio que quando você tem um relacionamento maior, o Czinho do caráter, ele engorda lá no momento da avaliação. O segundo ponto é a questão da sua capacidade, né? O que você tem de entrega para esse crédito e financiamento. A questão do capital, que é o que você tem hoje disponível, né? Como que está a situação da sua empresa hoje. A parte colateral, onde ele vai avaliar todos os seus problemas
passados ou que pode ocasionar dentro de um processo futuro. Normalmente, quando você vai adquirir o crédito, às vezes o banco até exige, né, os últimos 12 meses do faturamento, e quais são as condições que você vai utilizar esse crédito. Então, o banco vai se preocupar com isso. O que você tem que ter em mente, tá? Algumas coisas que você tem que ter em mente. Primeiro, quando você tem um controle financeiro que você já está de olho lá na sua empresa, você vai entender como que está a sua situação atual. Ah, Diego, eu estou fechando com caixa positivo, meu resultado está positivo. Eu estou fechando com caixa negativo, porém, a hora que eu olho para o fechamento do mensal, ele está positivo. Então, pode ser que seja um problema de capital de giro. O meu caixa está legal, mas o fechamento do meu DRE não está legal. Eu não estou vendendo bem, então eu posso ter problemas futuros. Ou o meu caixa está negativo e o meu resultado está negativo. E aí já é um problema muito maior, né? Quando você não consegue identificar isso nos quadrantes anteriores, você vai ter um problema muito maior. E provavelmente, não sei se deu tempo, mas o Hugo deve ter falado para vocês dessa questão do ciclo operacional da empresa de vocês. Quem estava na capacitação do Hugo, vocês conseguem me recordar se isso foi abordado? Sim ou não? Opa, deixa eu voltar aqui. Espera aí que eu perdi meu chat. Rodolfo, não. Beleza, Rodolfo. Então, ó, vou gastar aqui 5 minutinhos, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, por que isso é... Acho que não. Então, vai. Então, vamos dar uma revisada. Pessoal, por que isso é importante? Então, esse ciclo operacional é um reflexo do que você está fazendo dentro dos seus prazos médios lá na sua empresa. Então, vamos pensar comigo. Quando você compra uma mercadoria, você está com ela aqui no mês 0, você tem um tempo de rotacionar isso no seu estoque, tá? Você comprou ela, não significa que imediatamente você já vai realizar a venda dessa mercadoria. Então, no caso desse nosso empresário, ó, ele comprou essa mercadoria no mês 0, vendeu ela no mês 1, porém, o cliente que comprou essa mercadoria foi lá e espetou o tal do cartão de crédito. Normalmente, né, algumas operadoras de cartão, para você ter esse crédito no dia útil seguinte, você vai pagar mais por isso. Né? Você vai pagar taxa. Não tem mágica para você receber no dia útil seguinte. Tá? Então, normalmente, ou você vai esperar os 30 dias, ou para receber no dia seguinte, você vai ter que pagar uma taxa para isso, com isso a sua margem diminui. Nesse caso, o nosso cliente esperou os 30 dias para receber esse pagamento. Então, do mês 1 para o mês 2, que ele receberia o pagamento, ou a duplicata, como foi chamado aqui, ele tem que pagar o fornecedor. Ou seja, o meu fornecedor já tinha dado um prazo lá no momento que eu comprei a mercadoria, essa mercadoria ficou um tempo estocada, só depois eu vendi, mas eu já tive que pagar o meu fornecedor. Nesse tempo, entre pagamento de fornecedor e duplicata, você tem o que a gente chama de ciclo financeiro. Ou seja, a empresa, obviamente, vai ficar descoberta nesse período. E um outro problema, que é o ciclo econômico, que é o prazo em que você compra a mercadoria e rotaciona ela, que é o prazo de rotação de estoque, se ele ficar muito alto, se você esticar muito isso, você vai ficar com um ciclo operacional muito longo. Por quê? Você financia aquela mercadoria que está parada lá no seu estoque e também demora para receber na hora que você faz essa venda, porque hoje, se a gente não der um prazo para o nosso cliente final, eu posso ter problema com isso, tá bom? Quais são as alternativas? Né? As alternativas é trabalhar um pouquinho mais essa questão do prazo, né? Conseguir tentar um prazo de rotação de estoque melhor. E uma outra alternativa tem o microfone aberto aí, eu acho. Beleza, obrigado. E uma outra alternativa é tentar trabalhar essa questão de recebimento com a própria operadora de cartão. Até ontem, né? Se você fosse olhar para as maquininhas de cartão, por exemplo, eu tinha a Rede e eu tinha a Cielo, né? Que acho que eram as maiores, as grandes marcas do mercado. Hoje em dia, nós temos vários tipos de maquininha
E com isso, como vai aumentando a concorrência, obviamente você vai conseguindo melhores negociações. O problema é que dificilmente eu paro para analisar os meus prazos médios, dificilmente eu paro para ter estratégia com relação a isso e não sobra tempo para tentar negociar taxa, tá bom? Então, uma das tarefas de vocês é tentar dar uma melhorada, descobrir qual que é esse tempo que você fica descoberto e depois tentar negociar e trabalhar aí com possíveis taxas que possam lhe ajudar para que você não fique com o caixa muito tempo descoberto, tá bom? Imagina se você começa a comprar num volume maior e dá esse prazo para o seu cliente, obrigatoriamente cada vez mais você vai estar estourando o caixa e precisando de capital de giro, tá? Então, o capital de giro é o famoso Lombardi, né? Eu sei que existe, mas nunca vi na vida. Então, normalmente a gente está sempre correndo atrás desse cara por ter esses prazos desajustados, tá bom? E aí, momentos como o de agora, que, né, situação em que a empresa muitas vezes está abaixo do ponto de equilíbrio, fez um descompasso, por mais que eu tentei ajustar meu estoque, Diego, não deu, eu vou precisar de capital de giro. E aí eu vou ter que começar a recorrer para algumas instituições, tá bom? Um alerta que eu vou dar aqui, pessoal, dentro do Sebrae São Paulo, nós temos algumas linhas especiais para quem está dentro do estado. Então, provavelmente, vão ter, para quem é de fora aqui, eu vi que tem bastante gente de fora, algumas dessas linhas vocês provavelmente não vão encontrar porque só estão no estado de São Paulo, tá? Mas depois lá no compilado, vocês vão poder verificar quais são essas linhas e quais são as outras que, de repente, dentro do estado de vocês tenham, tá? Infelizmente, a gente não consegue realizar a cobertura aqui de todos os estados, né? Por isso que o Sebrae, ele é dividido, tá bom? Mas eu vou tentar fazer um compilado geral, vai ter um plus aí para quem está no estado de São Paulo com algumas ações que estão acontecendo agora. Vamos dar uma olhada no chat. Matheus, essa nova mudança do governo federal sobre liberar acesso a outros bancos das nossas movimentações melhorou o nosso poder de barganha quanto a taxas de cartão. Isso que o Matheus está falando, pessoal, é o famoso Open Bank, tá? Sugiro que vocês deem uma lida com relação a esse assunto. Isso é um assunto muito importante e eu concordo muito com você, viu, ô Matheus? Isso vai ajudar muito a vida das pessoas, porque até então nós não temos muito essa questão de viabilizar produtos que estão em instituições diferentes. O Diego tem uma vida no Bradesco, mas quando eu vou para o Santander, basicamente zeram a vida do Diego e eu tenho que começar a remar tudo do zero. Você imagina isso para uma empresa como é ruim, né? Muitas vezes você fica dentro de uma instituição e você se vê tendo que pagar altas taxas de um determinado produto, porque se você for migrar para outro, vai dar muito mais trabalho, porque justamente você não tem esse cruzamento de informações. Então eu concordo contigo aqui, viu, Matheus? A Cássia colocou aqui. Diego, conhece algum sistema para podermos ter esse tipo de controle? Nossa, Cássia, hoje em dia, felizmente, é o que mais tem, tá? Sistema não vai faltar. Infelizmente, aqui por conta do código de ética do Sebrae, eles não querem que a gente indique sistema X ou Y, porque a gente atende muitas empresas de TI. Mas, assim, primeiro, o que eu sugiro? Sempre pergunta para alguém do seu ramo. Pega um grupo como esse aqui, por exemplo, você tem vários benchmarks aqui para pedir ajuda, porque várias empresas de TI hoje conseguem trabalhar 100% online. Então, dá uma conversada aqui dentro do próprio grupo, que provavelmente você vai encontrar aqui alguns empresários satisfeitos ou não com o sistema. Se você não conseguir isso, dá uma fuçada na internet, vão ter alguns que às vezes a primeira parte é 100% gratuita, depois para você evoluir é pago, mas dá para você já ir testando esse controle. Se isso não resolver, tenta verificar dentro do município que você está se tem alguma empresa aí que possa lhe atender, mas é bom ter um bom relacionamento, tá, com o pessoal do sistema. O José Maria, para muitos que são micro e meio, o banco nem olha na nossa cara. Tem toda a razão.
Tem toda a razão, José Maria. Infelizmente, não só o banco, né? Existe um certo preconceito aí com as pequenas empresas, mas hoje, né, vários dessas instituições já estão vendo essas carteiras de maneira diferente, né? Porque o volume de abertura de microempreendedor individual foi muito alta. E sem contar que 98% das empresas brasileiras hoje são micro e pequenas. E as fintechs de crédito, que são os bancos digitais que nós vamos ver daqui a pouco, está abocanhando vários tipos desses clientes. Então, hoje está melhorando um pouco esse processo, tá? O Robervaldo quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Robervaldo. Tá com o microfone aí? Pronto. Diego, a minha pergunta é sobre o anterior, né, sobre o capital de giro. Eu queria Tá. saber a tua opinião a respeito, assim, vamos dar um exemplo que eu tenha comprado uma determinada mercadoria naquele ciclo 1, né, e ela vai vencer daqui a 30 dias, sendo que eu apurei aquele dinheiro, eu vendi aquela mercadoria e eu estou com o dinheiro hoje. Na sua ideia, compensa eu comprar a mesma mercadoria à vista, tendo um desconto, sei lá, de 4%, 5%, e não pagar o boleto, ou antecipar o pagamento do boleto e fazer outra compra? Cara, só se você tiver desconto. Só se você tiver desconto e não precisar do capital de giro. Se você falar assim, Diego, eu vou tombar a próxima mercadoria do outro mês, consigo um desconto de 5%, esse dinheiro ia ficar parado na minha conta, não ia render nada. Beleza, aí eu topo. Agora, se você for deixar a empresa descoberta e qualquer soluço, por exemplo, você ter que antecipar cartão, aí não vale a pena. Eu tenho vários empreendedores, Robervaldo, que eles acabam sendo bagunçados, não estou falando que esse é o caso, tá? Mas às vezes ele acaba sendo bagunçado no fluxo de caixa dele, e olha a loucura, ele prefere comprar à vista porque ele fala que depois vai vencer boleto, ele não sabe se vai ter dinheiro para pagar. Não, para a gente que é organizado financeiramente, nós vamos antecipar ou pagar à vista se tiver desconto, concorda comigo? Sim, sim. Beleza? Então segue essa sequência. Como se você tiver liquidez, é um momento para você negociar. Antecipar pagamento só se valer a pena, tá bom? Certo. Caso não, deixa o boleto chegar o dia dele e pagar, né? É isso, você vai se organizando no caixa porque nunca se sabe. De repente pode pintar uma oportunidade e você não tem liquidez. De repente o Marcão solta uma promoção na Alpet e fala, ó, produto X, o Marco até riu aqui. Não é verdade, Marco? Produto X, desconto tal. Quem tem liquidez faz melhor negócio, né? Show, show. Valeu, Diego. Beleza? Ô, Robervaldo, eu vou deixar uma dica de leitura para você aí, que é um livro, cara, que se chama Sonho Grande, dos meninos da Ambev, da Cristiane Correia, tá? Dá uma fuçada nele. Sonho Grande, quem escreveu ajudou a escrever foi a Cristiane Correia. Os caras são fissurados em caixa, você vai gostar. Deixa eu ver aqui a Cássia. Verdade, concluiu aqui. José Maria, eu queria saber sobre os empréstimos do governo na pandemia. Nós vamos falar sobre isso, Zé. Matheus ajudou bastante a gente, os bancos estão mais abertos a negociações. Mariela, concordo. Cássia tem uma que chama Market Up, é grátis. Inclusive tinha até parceria com o Sebrae, tá? O Market Up é um tempo atrás, eu não sei se hoje ainda tem, mas tinha parceria com o Sebrae. Obrigado, famoso Lombardi, show. Beleza, galera. Agora sim, agora o chat tá quente, hein? Agora eu não tô mais sozinho, fico feliz, tá? Vai, Adriana. Vamos lá. Tá com o microfone aí, Adriana? Acho que não. Ô, Adriana, faz o seguinte, ó, depois, se você quiser, se você não estiver conseguindo usar o microfone, formula ela no chat, aí eu volto nele, tá bom? Então, vamos embora, até a Adriana se restabelecer. Bom, pessoal, então, nós vamos passar por algumas instituições aqui que eu vou deixar no material para vocês. Essa primeira aqui é o Banco do Povo, tá? Ele está no estado de São Paulo, ele funciona para MEI, ME e PP. Nós temos taxas de juros de até 0,35%. E normalmente, como que é mais fácil você realizar esse contato? Dentro do seu município de atuação, tá? Normalmente, os municípios possuem uma unidade do Banco do Povo. E aí você consegue fazer contato com ele.
taxa de juros a 0,35, né? Iniciando em 0,35, lugar nenhum do mundo vocês vão conseguir. Qual que é a desvantagem do Banco do Povo? Tudo, 100% do que você for financiar vai precisar de nota fiscal, tá? Então, não é um troço que funciona como capital de giro normal, que ele põe o dinheiro na sua conta e você sai gastando do jeito que quiser. Não, tem limite, né? A partir do primeiro empréstimo vai subir no seu limite e você tem que comprovar tudo, tá? Vai ter o site aqui e daqui a pouquinho eu vou fazer um tour nesses caras, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Então, primeira dica, bancodopovo.sp.gov.br. Antes de eu ir para a próxima, deixa eu resgatar a dúvida da Adriana aqui, ó. Vamos supor que eu esteja com o CPF no Serasa. Tem algo a ver com o CNPJ para fazer um cartão pelo nome da empresa ou empréstimo? Tem, Adriana? Tem. Na hora que o banco puxa o seu score, ele puxa da pessoa jurídica e dos sócios. Então, se você tiver um impeditivo na pessoa física, vai atrapalhar a sua pessoa jurídica, tá bom? Infelizmente, vai acusar lá e vai dar problema na hora de você solicitar o seu empréstimo, o seu financiamento, tá? Que isso, não por isso. Bom, aí depois do Banco do Povo, eu tenho uma outra instituição que é o Desenvolve São Paulo, tá? O Desenvolve São Paulo, ele é um cara que funciona como se fosse um intermediador financeiro, tá? Então, quando você, por exemplo, vai no Banco do Povo para solicitar uma grana para a galera que está aqui dentro do estado, ele aciona o Desenvolve São Paulo. Quando você vai utilizar um cartão do BNDES, por exemplo, que você vai precisar de um banco intermediador, você também pode acionar o Desenvolve São Paulo. E ele também tem linhas próprias para atendimento a pessoas jurídicas. Diego, eu nunca ouvi falar desse cara. Tem uma agência do Desenvolve... Aqui em Leme, vai ter uma agência do Desenvolve São Paulo? Não. O contato é totalmente online e você tem que entrar lá dentro do Desenvolve São Paulo para solicitar a sua, né, ou um crédito direto por eles, ou utilizar ele via BNDES. Tem um canal de apoio com um telefone de São Paulo que também dá para entrar em contato com eles. Daqui a pouco eu entro na página para vocês verificarem como que é a página online deles. Outro cara que eu chamo a atenção é essa parceria que o Sebrae tem com a Caixa Econômica Federal e o FAMP. O FAMP é um fundo de garantia que o Sebrae possui. Então, o cliente do Sebrae, ele pode entrar aqui nessa página da Caixa Econômica Federal e verificar dentro das parcerias que a Caixa possui com o Sebrae a possibilidade de utilizar o FAMP. Então, você entra no site, assiste um vídeo institucional. Esse vídeo institucional vai levar lá mais ou menos uns 5 minutos. Ele vai visualizar esse seu cadastro do Sebrae e aí você vai clicar lá que tem interesse na operação. 72 horas isso pinga na Caixa e um agente da Caixa vai entrar em contato contigo, tá bom? Diego, quais são as condições dessa operação em parceria da Caixa Econômica Federal com o FAMP? Então, as condições, eu anotei aqui. Para microempreendedor individual, o valor máximo contratado é R$ 12.500. A carência é de 9 meses. A amortização após a carência é de 24 meses. E a taxa de juros é de 1,59 ao mês. Para microempresa, até 75 mil, carência de 12 meses, ou seja, 1 ano para você começar a pagar. Amortização de 30, taxa de juros de 1,39. Empresas de pequeno porte, até 125 mil, 12 meses de carência, 36 de amortização e taxa de juros de 1,19, tá? E aí ele deixa aqui, importante, o Sebrae não garante que o crédito será aprovado. Mas qual que é a grande alternativa aí? O período de carência, né, para você ter um respiro durante esse tempo, e também a possibilidade de usar uma garantia a seu favor, né? A Caixa vai querer emprestar
para o Marco, que já vem com um FAMP de garantia, ou para o Diego, que não está me dando nada a não ser a assinatura dele, tá bom? Então, tudo isso ajuda. Deixa eu ver aqui. Diego, hoje o Alex não colocou o link da lista. Me diz, tá bom. Pessoal, tem sim a lista, isso é algo muito importante, eu vou resgatar ela, tá no começo da nossa conversa. Quem não assinou, assina, por favor, porque se tem uma parceria como essa e você não consegue comprovar que você participou de um projeto como conosco, você fica de fora. Inclusive até o Banco do Povo pede horas de capacitação, ó, tá aí, lista de presença, tá bom? Beleza, esse aqui é o FAMP parceria com a Caixa. Esse próximo aqui, eu acho que é o que a grande maioria penou ano passado. O Marcão tá até dando risada. O Marcão ficou conselheiro do Pronamp aí da galera, porque ele sabia todas as ações aí. Deu trabalho para nós, hein, Marcão? Deu muito trabalho e depois ainda passaram um valor de crédito que foi 10% do valor, na verdade, né? Todo mundo reclamando disso, né, Marquinhos? Impressionante, impressionante. Mas vamos lá, vamos lá. Não menos importante, pessoal, o que está acontecendo, tá? Eu peguei essa notícia bem na época que estava para estourar aqui a nova leva do Pronamp, tá? O que muda da versão sancionada, né, pelo presidente agora para a versão passada, tá? Então, os juros eles subiram, né? E subiram bastante, né? De 1,25% para 6%, mais a taxa Selic. Então, no ano passado, a taxa básica chegou a ficar em 2%, que era a taxa básica de juros da época. E aí eles falavam assim, olha, que o que significa, né, que os juros do Pronamp máximo chegaram a ser 3,25%. E agora, a taxa Selic já superando a casa dos 4% e buscando valores mais altos. Então, só para a gente entender, Diego, toda vez que eu ouço, vamos supor, juros de X% mais Selic, o que é a tal da Selic, tá? Para a gente matar isso de uma vez por todas. A Selic, pessoal, é a taxa de juros da nossa economia. Então, sempre que nós ouvirmos falar o seguinte, olha, a inflação está alta, a inflação está descontrolada, eu vou no mercado, o tomate é o vilão, né? A gente começa a ouvir os itens que estão subindo de preço. Toda vez que a inflação começa a ficar alta, o governo vai e sobe a taxa de juros. Por quê? Ele tem como ideia controlar a inflação do nosso país. Isso falando de maneira muito, mas muito grosseira, tá, pessoal? Por isso que eu preciso entender em que patamar está a Selic, até para entender qual empréstimo ou qual financiamento é mais vantajoso ou não. Então, para vocês terem uma ideia, depois eu vou deixar todas as orientações de quanto que você pode faturar para ter o Pronamp, tá bom? Não fiquem preocupados com isso, vai estar no meu material. Mas só para vocês terem uma ideia, ô Marco, eu cortei você, né? Deixa eu voltar aqui. Mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando com relação a cenários de taxa de juros, tá bom? Nós somos um país que vive essa gangorra. Olha esse gráfico, que loucura. O que é isso? Lá em 2015, em 2016, a nossa taxa de juros estava em 14,25. Ou seja, quando você ia no banco emprestar uma grana, você estava com um dos juros reais mais altos do planeta, tá? E aí foi passando o tempo, a inflação foi diminuindo, o que permitiu que o banco, a reunião do Copom, né, tendo ali o Banco Central como órgão centralizador, ele conseguiu diminuir a taxa de juros. E a Selic chegou a bater no patamar de 2%, um patamar histórico, né? A taxa Selic, desde quando a gente começou a mensurar isso, o patamar menor que nós já pudemos encontrar. Então aí você fala o seguinte, poxa, Diego, com uma taxa de juros de 2%, isso então incentiva o crédito para o cara que é empresário, porque qual que é a vantagem da gente ter uma empresa, pessoal? Normalmente a gente organiza, a gente é um bom administrador, controla aquilo,
trabalha com horas de outras pessoas que vão trazendo rendimento para nossas pessoas, para nossa empresa, e quanto mais capital eu consigo trabalhar, então às vezes se eu busco um capital financiado e jogo dentro da minha empresa, eu consigo fazer mais dinheiro com isso. Quando a taxa de juros está baixa, ele é favorável para esse ambiente. Qual é as dificuldades que nós encontramos? Primeiro, momento catastrófico com relação à pandemia, né? Não preciso nem mensurar aqui. E segundo, que essa taxa não chega até o cliente final. Na hora que você vai no banco contratar a operação, você não consegue um patamar melhor do que esse. Por quê? Porque a diferença de quanto o banco te remunera quando você tem o dinheiro guardado e o quanto que ele te empresta, ela é muito alta aqui no Brasil. Então, infelizmente, na ponta, isso acaba não chegando para o empreendedor final. Por isso que precisou ter vários tipos de manobra, o Pronamp, o Sebrae tentando trabalhar a questão do FAMP, para tentar chegar a um juros mais baixo na ponta. Mas a gente sabe que na prática, infelizmente, nem todo mundo consegue. E aí, o que vocês precisam ficar de olho agora? Essa taxa Selic está voltando a subir. Por quê? A inflação está novamente um pouco fora do controle, né? Então, o IPCA, né, que é o índice que bate a inflação, em maio, né, dos últimos 25 anos, né, ela seria um nível maior, ela atingiu 8,06% em 12 meses. E aí, o governo teve que subir a taxa de juros. Diego, qual que é a expectativa para essa taxa, tá? A estimativa no final do ano, bateu em 5,75%, tá? Isso quando a Selic estava a 3,75%. Esse dado eu peguei antes da última reunião do Copom. Então, tem vários economistas agora já pensando numa Selic no final do ano maior do que 6%. Então, isso significa que se você emprestar dinheiro daqui a algum tempo, provavelmente você vai pagar uma taxa de juros maior no final do ano. Por isso que nós temos que ficar atento a esse tipo de informação. Diego, eu vou ter que assistir o noticiário todo dia, vou ter que ficar acompanhando, ou eu ligo para o Marcão, que o Marcão é bem antenado nisso. Não, pessoal, isso aí, deixa esse trabalho sujo para o Sebrae. Né? Façam isso que vocês estão fazendo hoje. Vem aqui, fala, Diego, garimpa aí, faz um resumo do que está acontecendo, que eu não tenho tempo de ficar de olho em tudo, tá bom? Então, essa é a ideia. E aí tem uma pergunta aqui da Clarice também. Diego, você pode explicar melhor o que é a carência e o que é a amortização? Tá. Clarice, a carência é o tempo que você não paga, tá? E você começa a amortizar só depois daqueles 12 meses, que é onde você começa a amortizar a dívida real. Nesse tempo de carência, corre um juros, porque você pegou a operação do dia 1 até o dia, sei lá, em 3 anos, 4 anos. Quando você está ali no período de carência, você não paga parcela, mas ainda assim vai correndo os juros da operação, né? Então você só vai conseguir amortizar ela mais para frente, tá bom? Mas a carência você fica no chapéu, porém os juros ainda está sendo cobrado naquele período. Beleza? Aí, mais um outro cara que nós temos aqui, que é o BNDES. E aí, pessoal, tem algo que vale a pena a gente entender como funciona, tá? Principalmente que eu estou vendo que tem várias pessoas de outros estados. Sempre que eu vou utilizar o BNDES, eu vou precisar de um intermediário financeiro. Então, agora eu vou fechar a apresentação e eu vou lá para os sites, para vocês verem na prática como isso funciona, tá? Então, deixa eu só tirar a apresentação aqui. Pronto. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo pôr o chat aqui. Eu não consigo, tá? Eu vou ficar um tempinho sem ver o chat,
mas aí depois eu volto se aparecerem dúvidas. Tudo bem, pessoal? Tá vendo minha tela aí, né, Marcão? Tá, então tá bom. Ó, a primeira que eu vou mostrar é a do Banco do Povo. Então não tem segredo, bancodopovo.sp.br. Aqui você consegue ter todas as informações de acordo com o tipo de empresa que você tem. E aí, ele dá informações também dos canais de atendimentos, tá? Então, se você clicar aqui, ó, ele tem por município no estado de São Paulo, quem é a pessoa que pode te atender ali. Então, já ajuda bastante. O segundo que eu falei, Desenvolve São Paulo. desenvolvesaopaulo.com.br. Já tem aqui na tela inicial, ó, crédito para micros e pequenas empresas. Você pode clicar aqui no Saiba Mais, que ele explica quais as linhas que estão funcionando no momento e qual o tipo de empresa que, dentro da MEI e EPP, que pode solicitar essa linha. Aí tem para turismo, enfim, que não é o nosso foco aqui. E aí, a área de atendimento a negócios, que você pode também pegar o telefone e ligar lá. E agora vamos para o BNDES. Diego, eu quero solicitar um crédito de capital de giro no BNDES, mas eu não tenho informação de como que isso funciona. Eu vou lá no banco, o gerente ele não quer passar informações de como que isso ocorre, e aí eu queria dar uma olhada. Então, se você vier aqui, por exemplo, no site do BNDES, tem aqui, ó, BNDES contra efeitos do coronavírus. Então, eu clico aqui, e aí ele vai falando, olha, eu tenho programa emergencial de crédito, tenho mais capital de giro, tenho setor audiovisual, eu quero olhar o mais capital de giro para MPS. Você vem aqui, clica nele, e ele já vai te dar um vídeo, né? Quais são os 5 passos, quem pode solicitar, o que pode ser financiado, como solicitar, tá bom? E antes de eu mostrar para vocês aqui um pulo do gato que é importante, o que acontece, pessoal? Quando você vai no banco, o banco tem a linha própria dele, ao qual ele vai ganhar os maiores spreads. Então, normalmente, o gerente do banco ele está direcionado para o alvo, que é fazer o recurso que mais vai gerar renda para ele. Então, o gerente do banco não vai estar alinhado em pró-caminhoneiro, não vai estar tão alinhado com o BNDES. Não estou falando que é a maioria, tá, pessoal? Vamos generalizar aqui. Mas em muitos casos vocês vão encontrar essa dificuldade. Então, qual é a dica que eu dou? Você tem que chegar lá bem informado, sabendo que a linha existe, sabendo que a linha financia, e mais, quem são os agentes que estão mais operando essa linha? E hoje, muita gente não sabe, mas esses dados aqui, o BNDES tornou público. Então, quando você entra aqui, ó, na linha do crédito para pequenas empresas, tem essa linha azul, ó, vejam os agentes que mais operam a linha de capital de giro e qual é a taxa. Então, eu quero ter um benchmark, eu quero ter um referencial. Aí você vem aqui, fala o seguinte, Diego, eu estou no estado da Bahia. Então, eu estou no estado da Bahia, eu vou filtrar aqui e eu quero saber quais são os números de operações por agente financeiro. Então, vamos lá. Deixa eu filtrar de novo. Quero saber qual foi o agente financeiro que mais operou esse crédito na Bahia. Então, eu clico aqui e ele faz um filtro. Ele dá uma posição estimada aqui para 5/7, ele fala, olha, para as empresas que o BNDES considera como micro porte, o Bradesco fez 8 operações. O Desenvolve Bahia, né, que provavelmente parecido com o nosso Desenvolve São Paulo, fez 1 operação. Para a pequena, o Bradesco fez 16, o Desenvolve Bahia, 15, a Sicredi, 3, e tem o Moneu aqui, ó. Para média, Desenvolve Bahia, 2, Tribanco, 1. Então, você começa a ter uma ideia de qual o banco está mais operando a determinada linha que você está buscando. Eu quero olhar para as taxas praticadas. Quais estão sendo a média? Então, você pode filtrar por estado. Ó. Qual que é a média final da minha taxa praticada? Quanto que está ficando essa brincadeira? Lembrando que isso é sempre ao ano, tá? Outra coisa que já confunde o camarada que está solicitando crédito. Normalmente você vai no banco, ele dá taxa mensal. Aí você vem aqui, está anual.
já dá né, uma outra dificuldade para a gente poder raciocinar. Mas, em tese, você consegue fazer isso. Eu estou no estado de São Paulo, eu quero olhar qual é o agente predominante no estado de São Paulo para micro. Olha, o Bradesco, 21 operações, para pequena, 69, depois em Santander. Então, você começa a direcionar aonde você pretende buscar esse seu recurso. Lembrando que, depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, está na outra página, é bem institucional, vocês vão começar a verificar que sempre vai precisar do agente financeiro, tá bom? Então, você tem que pegar aí o Desenvolve Bahia, o Desenvolve São Paulo, Bradesco, Santander, Caixa, para poder conseguir operacionalizar as linhas de vocês. Tudo bem, pessoal, até aqui? Preciso voltar lá para ver o nosso chat, espera aí. Ué, até que o chat está tranquilo, eu achei que o chat ia estar bombando toda vez que eu falo de BNDES aqui, Marcão. Vira um brigueiro, velho, que você não faz ideia. Cássia, como aumentar o score de uma conta nova pessoa jurídica? Agora ferrou, hein, Cássia? Ô, Cássia, o problema é assim, que você vai ver que a maioria das operações lá, eles vão exigir 1 ano de conta, então isso já é muito complicado, né? Porque você está começando, é a hora que você mais precisa de capital de giro. E a ideia é que você comece a concentrar, né, algumas contas já dentro do seu CNPJ. O problema é que, às vezes, quem começa a trabalhar com a pessoa jurídica, às vezes tem muita coisa concentrada na própria pessoa física. Então, você vai ter que começar a ter uma pequena movimentação na sua pessoa jurídica e fazer um relacionamento inicial com o banco, né? Que é todo aquele contato inicial com o gerente. Provavelmente ele vai falar, olha, Cássia, dá para fazer uma capitalização aqui, aquela história toda que a gente já conhece. Mas, a princípio, começar a movimentar a conta PJ já vai te ajudar a levantar um pouquinho o seu score. Depois eu tenho um vídeo bacana do Serasa, eu posso até te encaminhar. Qual é o melhor banco para abrir uma conta PJ? Agora nós vamos chegar numa situação legal, pessoal. Obrigado por essa pergunta, eu não vi quem fez. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Pergunta da Mariela. Então vamos lá. Diego, além disso, nós temos os bancos privados, né, que também fizeram algumas ações aí durante a pandemia. Depois, na cartilha que eu vou mandar para vocês, vai ficar mais fácil de visualizar. Então, eu tenho os bancos privados, que também fizeram vários tipos de tentativa de operações, as cooperativas de crédito e a tal das fintechs. O que é a fintech? Eu acho que é o futuro do nosso país, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse número aqui já deve ter subido, tá bom? O Brasil já contava lá em 2019 com aproximadamente 550 fintechs. E aí a pergunta que eu faço para vocês aqui, quem aqui já tem conta num banco digital? Nubank, Banco Inter? Quem aqui já acessou um desses caras alguma vez na vida? Deixa eu ver como é que está o chat aqui para ver se tem usuário aí de banco digital. Banco Inter, Bernardo falando que tem, a Cássia tem, a Adriana também, Adriano Fácil. É isso aí, galera. Olha, as fintechs, C6, Inter, sensacional. Olha, as fintechs, elas são, eu acho que o futuro, tá? E aí ajuda porque você tem muitas vezes uma facilidade no atendimento, muitas vezes você não tem nem paciência para ir no banco. E para quem está começando uma empresa, às vezes você pega uma conta PJ aí sem taxa. Então, eu acho um caminho sensacional, inclusive um caminho sem volta. Mas, dependendo do nível de operação que eu tenho, até a Clarice está falando, esses bancos digitais tipo Meio Fácil, Neon, C6, Nubank são bons para PJs? São excelentes, Clarice, são excelentes, tá? Cara, você não passa apertado, não. E só tem tido bons feedbacks. Inclusive, eu fazia até uma piadinha que o Banco Inter dava para pegar o cartão do São Paulo Futebol Clube, mas meu time está tão feio que eu não vou nem falar mais isso, tá? Mas são excelentes. E aí, ele te dá agilidade,
facilidade com relação às taxas, e quanto mais aumentar a concorrência, melhor para nós, tá? Quais são os grandes desafios, né? Ainda assim, quando você começa a ter um grande volume, às vezes você precisa operacionalizar antecipação de boleto, às vezes a sua maquininha está em outro banco, então às vezes você ainda precisa, né, de um dos que a gente chama de bancão. Qual que é a facilidade da cooperativa, né, que vocês perguntaram? No caso da cooperativa, a vantagem que você tem é que às vezes eles conseguem também praticar excelentes taxas e você ainda participa como um dos donos do banco, né? Porque você é um associado e se esse banco tiver um resultado, você também vai ser remunerado para isso, tá bom? Outras alternativas que nós temos, continuando no mundo digital. Olha só, essa Creditas aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ela está virando um unicórnio também, né? Diante do tamanho dela. Ela processa empréstimos com garantia de imóvel, garantia de residência, e você não faz nada, você faz tudo 100% online, também um monstro. Tem a Nexus. A Nexus é um sistema muito, muito legal, porque ela funciona como uma sociedade de empréstimos entre pessoas. Como que funciona a Nexus? Então vamos pensar o seguinte, vou pegar aqui o Robervaldo. O Robervaldo tem muita grana sobrando lá na empresa dele e ele quer investir o dinheiro dele. Então, ele pode investir o dinheiro dele na Nexus com outras empresas, outras pessoas jurídicas querendo emprestar o dinheiro dele. Óbvio que ele vai correr risco, tá? Não é uma transação 100% segura. Se essa empresa quebrar ou tiver outro tipo de problema, o Robervaldo vai ter dificuldade. Mas aí você que está precisando de dinheiro, você vai lá na Nexus e alguém que está querendo investir dinheiro empresta dinheiro para a Nexus. Então, hoje isso é possível já no Brasil e ela funciona como uma sociedade de empréstimo entre pessoas que chama CEP, né? E aí, muito legal também, um sistema super inovador, tá? E às vezes a gente nunca ouviu falar. E aí tem outras, né? Tem a Mova, tem a Lendico, tem o Banco Inter, que vocês já citaram aqui também. Tem essa aqui que é o FinPass, que é uma fintech de shopping de crédito. Então, ela pega várias propostas de N instituições de crédito para facilitar a sua compra, né? Então, ele agiliza isso e vale muito a pena. Diego, o que você recomenda nesse caso? Então, primeiro de tudo, para quem está iniciando um modelo de negócio ou, de repente, eu estou como um microempreendedor individual, você trabalhar ali com um banco digital, que você não tenha custos iniciais para a sua conta, é muito vantajoso, porque é o momento que mais você vai estar precisando de recurso. Agora, para quem está um pouquinho mais parrudo, algumas coisas os bancos digitais ainda não conseguem atender. Eu acredito que é por pouco tempo, tá bom, pessoal? Eu acho que daqui a pouco o portfólio deles vão estar praticamente 100% completo. Mas tem alguns tipos de operação que você ainda demanda, né, de um atendimento um pouco mais presencial, de algum tipo de negociação, ou até mesmo você opta por um outro tipo de afiliação de cartão, e aí vale a pena você fazer uma pesquisa, ou num banco que te oferte uma taxa um pouco melhor, ou até mesmo numa cooperativa de crédito que elas estão crescendo muito, muito, muito além da conta, tá? E de recado final, tá? Para contatos e para depois a gente fazer esse bate-bola do nosso encerramento. Então, eu vou deixar aqui para vocês o meu e-mail, tá? Anotem aí, por favor. Diego, P de pato, S de sapo, @sebraesp.com.br. Diego, ficou alguma dúvida? Não consegui esclarecer alguma coisa do tipo? Tá? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. A minha rede social tem um canal no YouTube que eu falo lá de finanças e investimentos. Quem gostar do tema, é só digitar lá Talk Invest que vocês vão achar o meu canal lá. É um menino aí, um jovenzinho. E vou deixar aqui algumas sugestões de leitura. Inclusive, tinha até o livro que eu citei lá para o Roverval, Sonho Grande, está aqui. Na esfera de empreendedorismo, na esfera de gestão financeira pessoal, algumas das leituras aí que eu acho que vale a pena de cabeceira. E aí eu mando tudo isso junto no material para vocês. Tudo bem? Agora vamos para a rodada de discussão aqui. E aí eu prometo que logo, logo vou liberar todo mundo aqui. Tá todo mundo querendo jantar, né, Marcão? A galera já me olhando
Me olhando feio aqui, peraí. Ô, Diego, Diga. posso falar um pouquinho? Claro que pode, cara. Então, vamos lá. O Diego iniciou a conversa hoje, né? Falando de crédito pessoal. Eu achei muito importante, achei bacana demais. Eu queria complementar que nós não temos, nós brasileiros, nós não temos uma cultura, né? Essa cultura financeira, né? Eu já estou com 44 anos, eu peguei a época da hiperinflação. Então, hoje a gente fala de inflação abaixo de 2 dígitos, para a gente era um sonho. Eu peguei inflação de 40% ao mês. Remarcação de produto, né? Eu me lembro daquelas remarcações de preço. Hoje é tudo digital, né? O cara altera um preço no sistema do supermercado e tá tudo certo, né? Antigamente não, pacote de bolacha, você pegava um pacote de bolacha, tinha 4, 5, 6, 8 remarcações de preço em cima, tamanho era a inflação. Então, mas isso já faz aí quase 30 anos, né? Quando o real, acho que foi em 94, 93, se não me engano. Exato. Então, já vai para quase 30 anos. E de lá para cá, nós tivemos uma estabilidade da moeda que nos proporcionou com que a gente pudesse fazer um planejamento. Nós tivemos aí, essa é a 4ª aula, das 4 aulas, 3 foi falado de planejamento. Então, eu queria colocar para todo mundo a importância desse tema. Então, é muito importante que a gente coloque em prática tudo isso que a gente vem aprendendo nesse curso o mais rápido possível. É importante ter um bom sistema, é importantíssimo ter um bom sistema, mas mais importante do que você ter um bom sistema é você fazer esse tipo de lançamento, fazer os lançamentos da sua empresa, as despesas, as receitas, da maneira adequada, como já foi falado aqui. Estou dizendo tudo isso para vocês, pessoal, por experiência própria. Enquanto a Alpet não se organizou financeiramente, e o Sebrae tem uma importância muito grande nisso, é por isso que a gente fez essa parceria e hoje compartilha esses conhecimentos com vocês, a gente estava patinando, a gente ficava patinando, a gente não visualizava um horizonte. Então, é importantíssimo, pessoal, que a gente tenha a disciplina financeira, como o Diego colocou aí, né? Importante que nós tenhamos uma disciplina financeira. Coloque tudo no papel. A inflação de 30 anos atrás, onde a gente trabalhava com estoque alto e comprava um negócio por 100 e vendia por 200 e 300 e 400, só acabou. Nós temos que ter organização financeira. O Diego citou, eu vou citar um exemplo nosso. Nós trocamos o nosso sistema 1 ano e meio atrás e foi sensacional, foi muito, muito importante para a gente, né? Para que a gente pudesse ter uma veracidade nos dados. Outra coisa que eu fui fazendo algumas anotações aqui, para que a gente pudesse passar um pouco da experiência nossa também, poder ajudar de alguma maneira. A veracidade das informações é o mais importante, não adianta a gente ficar se enganando. Eu comprei um negócio por 100, não, mas ele vale 80 e sei lá, tapeia o número. Nós ficamos algum tempo lançando em DRE nosso números que não eram reais, eram números que a gente não estavam corretos. A gente passava, aquele exemplo 2, né, Diego? É o exemplo 2 que o Diego colocou. Então, a gente tem que equacionar isso, tem que ter uma visão melhor de tudo isso. Importantíssimo, planejamento financeiro, organização. Eu posso começar numa planilha de Excel? Pode. Até pouco tempo atrás, ou até hoje, nós temos um AIS no Excel, que é o Rafael. O pessoal do Sebrae conhece muito bem ele, o Rafa está aí. Daqui a pouco ele dá um oi para a gente, vai na mão para nós aí, Rafa. Então, nós temos esse cara fantástico nos números, mas o sistema também ajuda. Agora, cabe a nós, você empresário, ter esse número em mãos. Pode ser de qualquer maneira, uma planilha simples do Excel, foi passado na aula passada. Importante, pessoal, dia a dia,
ter esse controle financeiro. Diego falou de crédito, deu opções de crédito, empresa que cresce, às vezes ela precisa de capital de giro, às vezes ela precisa de algum investimento. O BNDES tem várias soluções, nós já trabalhamos com o BNDES no Finame, na época do Finame, há 8, 10 anos atrás, trabalhamos com capital de giro no BNDES já há uns 5, 6 anos atrás, mas mais importante do que tudo isso é ter o controle. Por quê? Não adianta você colocar o dinheiro, colocar alguma coisa num balde que está furado, e você não sabe aonde ele está vazando. Então, você vai resolver um problema momentaneamente e criar um problema muito maior futuramente. Então, é importantíssimo ter esse controle, pessoal. Experiência própria. A Alpete, com a ajuda do Sebrae, falo já há 5 anos aí, foi um divisor de águas para a gente, sabe? A gente mudou nosso patamar. Os DREs da empresa hoje são fechados mensalmente. Nós temos indicadores hoje de rentabilidade, de lucratividade, nós temos indicadores de percentual de frete, nós temos... A empresa hoje, ela é um painel de um avião. Então, hoje a gente olha, a gente tem... Eu não consigo compartilhar aqui, eu não estou no sistema da empresa, mas hoje nós temos um painel que mostra se o carro está com gasolina, mostra a temperatura do motor, mostra o nível de óleo. Então, a gente tem que ter esses indicadores em mãos. Isso é importantíssimo, senão você não vai conseguir resolver o problema. E visualizar, se você tem isso planilhado, você consegue visualizar e tomar providência no que você precisa tomar, entendeu? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, é só perder tempo. Não tenham medo, pessoal, é justamente para isso que nós trouxemos esse pessoal extremamente capacitado. O Diego, o Hugo, o Alex, a Paola, amanhã o Alex de novo, porque são pessoas que trabalham com empresariado, eles têm essa experiência, é o dia a dia deles. É o dia a dia, não pense que o que acontece na sua empresa é muito diferente do que acontece nas outras. Não é, então nós temos que ter esse pontapé inicial. Ter ritmo, ter disciplina. A palavra é disciplina. É o Kaizen do japonês, Segunda Guerra Mundial, depois na Toyota. Melhorar a cada dia, fazer uma coisa diferente a cada dia. A gente falou de planejamento, de finanças, aí praticamente boa parte do curso. Então, tamanha a importância disso tudo. Tem ferramentas que podem ajudar? Tem. Cabe a você avaliar a ferramenta que você mais vai se adequar ao seu perfil. O importante, mais importante do que a ferramenta, é começar e lançar os números. Não deixem de fazer isso. Lancem os números. Façam um fechamento diário, semanal, mensal. Façam o DRE. DRE é importantíssimo. Diego mostrou um slide no azul, regime de caixa, regime de competência, que o Hugo falou na aula passada. Tenham isso em mente, pessoal. Não tem como progredir tapeando-se a si próprio. Obscurizar qualquer número é tapear, é nos tapear. Não pode, é colocar uma venda nos olhos e deixar o barco à deriva, o barco ir para o lado que o vento soprar. É você que tem que dar a direção à sua empresa. É você que tem que dar a direção à sua empresa, ninguém mais capacitado do que você. Ninguém mais aqui conhece melhor a sua empresa do que você mesmo. Mas cabe a você utilizar-se das ferramentas, fazer um planejamento da maneira simples. Ninguém está falando aqui para você fazer um negócio estratosférico, mas que você tenha esse controle diário, que você tenha esse controle permanente. Para você, daqui a 6 meses ou a 8 meses, fazer uma avaliação do que foi feito atrás e do que você fez diferente. Né? Hoje, a gente, lá na empresa, pega alguns números e fala, nossa, nós nos surpreendemos, sabe, com algumas situações. Vou citar um exemplo aqui, que foi até com o Sebrae, tá? O Diego comentou do Ali, né? O Ali é uma ferramenta também gratuita do Sebrae. Eu conversei com a menina do Ali, a Júlia, ela deu algumas ferramentas para a gente também.
E ela estava falando isso, entendeu? Tem que ser um Kaizen, o dia a dia, planejar, fazer, mas tem que começar. Não deixa para amanhã, não. Deixa para amanhã, não. Começa, tem os números, tem o seu controle, entendeu? O K12 que perguntou se o PET tem no Brasil inteiro. Isso, hoje nós atendemos o Brasil inteiro, tá? Tem algumas entregas que são próprias, algumas que são terceirizadas, outras via transportadora. Mas hoje nós atendemos as 5 regiões do país, o Distrito Federal e todos os estados da federação. Nossa sede em São Carlos, né? Nós temos dois galpões para redespacho, né? Um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, que são as 2 maiores cidades aí, né? A gente faz o redespacho para ganhar um pouquinho de tempo e melhorar a logística nossa, mas a sede nossa é num galpão, como já tinha colocado no início da primeira aula, né? Um galpão em São Carlos. Nós centralizamos as nossas operações aqui em São Carlos. Eu queria falar só mais uma coisinha. O Diego falou de crédito, né? Tem uma situação que os bancos hoje, eles compram o crédito de outros bancos. Então, por exemplo, você tem um financiamento no Banco do Brasil. Se, dependendo do caso, claro que isso tudo é sob a avaliação do próprio banco, né? Mas o banco pode comprar esse crédito a um juro mais baixo. Então, por exemplo, você tem uma casa própria. Isso aconteceu muito. O juro, você contratou um crédito a um juro mais alto, quando a Selic estava mais alta. E depois essa Selic veio a diminuir. Você pode, dependendo da instituição financeira, comprar esse crédito a um juro mais baixo, para que você tenha a diminuição das parcelas do seu financiamento ou do seu capital de giro. Importante que tenha essa visão. Importante E o que é pouco frisar explorado, isso né, aí. Marcão? Falar de o que é pouco explorado, né? Portabilidade hoje você ouve falar uma vez na vida, outra na morte, né? É isso aí. Beleza? Eu acho que falei demais, né, pessoal? Espero ter contribuído alguma coisa aí. Acha, Marcão, tá excelente. A galera até perguntou no chat aqui, cara. Perguntou até o que vocês fizeram mudar e explodir, né? O que vocês decidiram virar a chavinha aí? Se você tiver mais uns minutinhos aí, acho que vale a pena responder essa. Claro. A palavra-chave, se fosse para definir em uma única palavra, eu diria organização. Hoje nós nos organizamos em vários aspectos, seja na parte de estoque, seja na parte de finanças, seja na parte de pessoas. Amanhã o Alex vai falar de pessoas. Nós procuramos o Sebrae há 1 ano e 2 anos atrás, para uma solução que nós tínhamos, eu comentei acho que em aula já, nós tínhamos uma rotatividade de funcionários muito grande e não era salário. Nós percebemos que não era salário. O Guilherme, que é meu sócio e irmão, né? Guilherme e eu, Marco e Guilherme, somos irmãos, juntamente com o Fabrício e o Rafael, que hoje, em 4, nós tomamos todas as decisões da empresa nessas quatro pessoas aí, né? Então, nós vimos que a grande evolução nossa foi na parte de organização. O sistema ajudou muito, tá? O sistema ajudou muito, foi um divisor de águas também. E nós percebemos, voltando no assunto que eu estava comentando aqui da rotatividade de pessoal, né? Nós percebemos que não era só salário, que era muito mais do que isso. E aquela sementinha que nós plantamos há 2 anos atrás, que começou com as palestras do Alex, para a gente entender desde as gerações de pessoas, os baby boomers, a geração X, Y, para você começar a entender como é que funciona as diferentes pessoas que nasceram em épocas diferentes. Hoje, e como a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas que trabalham nas organizações, então, isso foi fundamental. Ele falou de missão, visão e valores, né? Propósito.
Hoje uma empresa, ela tem que ter um propósito. E as pessoas percebem isso. As pessoas envolvidas no processo, elas percebem essa diferença. Então, tem uma pergunta aí, ó, Diego, depois se você quiser. Então, as pessoas percebem isso. E o nosso grande crescimento, o nosso grande tiro, eu acho, foi começando a perceber isso. Começando a perceber que as organizações são feitas de pessoas. São feitas de números, mas que esses números a gente precisa tê-los na ponta dos dedos. Não adianta a gente passar a mão na cabeça e não. Qual o faturamento anual da Alpet? Qualquer dia eu falo. Eu vou falar qual que é o faturamento anual da Alpet. Menor do que ontem, maior do que ontem e menor do que amanhã. Fala aí, Marcão, esse é só numa turma prêmio, né? Fala, esse aí. Ei, legal, cara. Marcão, demais o seu depoimento, viu? Porque eu mais gosto, eu acho que quando a gente faz esse tipo de reunião, né, de organização, é de falar de empresário para empresário, né, cara? A gente põe todo mundo na mesma sala e percebe que as dores são muito parecidas, né? E sempre a gente vai ter que aprender um com o outro, né, Marcão? Muito bom. Sim. A gente está aqui, hoje a Alpet, ela completa agora em setembro 15 anos, né? Já 15 anos. Então, nós temos as mesmas dores, nós temos os mesmos sofrimentos. A diferença hoje é que nós conseguimos enxergar, depois de passado algumas etapas, a gente começou a enxergar e trabalhar isso, planejar isso. É o PDCA, né, cara? A gente tem que... O Alex sempre fala, né? Como é que ele fala? Tem um termo, né? Que você fica sempre fazendo, né? O Ao invés de planejar, exato. você fica sempre fazendo. Fazejamento. E não para. Como é que é? Ele fala que a gente só tem o fazejamento, né? E não tem nem acabamento depois. Exatamente. Era esse o termo que eu estava procurando. Fazejamento. Mas é isso, pessoal. Excelente aí a aula do Diego. De novo, né, cara? Espero também ter contribuído alguma coisa. Eu acho que hoje as pessoas envolvidas no processo, a gente tem uma valorização muito grande. Algumas coisas mínimas que a gente faz, assim, tem uma repercussão muito grande, sabe? Então, a gente está bem antenado com isso, bem antenado com as pessoas. O Guilherme teve uma sacada importantíssima que ele começou a colocar nos pedidos, acho que vocês devem ter recebido, uma descrição de quem separou o pedido, quais são os sonhos. As pessoas têm sonhos, as pessoas têm vontades, as pessoas têm motivação. E, cara, hoje eu entro na empresa, a gente vai trabalhar feliz, cara. Aquele negócio de, sextou, segundou, isso não tem pra gente, sabe? Eu acho que tudo tem um tempo, tudo tem o seu tempo. Eu chego em casa para ficar com meu filho, com a minha família, com a minha esposa, então é o tempo deles também, mas é importante, quando a gente está trabalhando, a gente está feliz, cara, a gente está trabalhando feliz, não é só um trabalho, assim, é uma curtição, cara. Hoje a gente trabalha feliz mesmo, e acho que os clientes têm percebido isso, porque a gente está numa vibração muito, muito boa, muito legal mesmo. Show de bola. Gente, só informação de qualidade. Se faltou alguma coisa também, amanhã vai ter o encerramento, tem todos os contatos nossos, né, Marcão? Não fiquem com dúvida. Vamos enviar esse material de apoio, tá? Depois eu vou perguntar para o Alex se ele está centralizando isso, mas amanhã mesmo eu já entrego meu material para ele. E queria saber se tem alguém aí que gostaria de falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma sugestão. Senão a gente já, né, parte para o encerramento, que eu sei que todo mundo trabalhou até agora, está precisando jantar, cuidar da casa, né, Marcão? E é isso aí.
Meu omelete já está aqui, ó. Já tá aí? Meu omelete está aqui do lado, ó. A Cássia só tá dando risada aqui, né, Cássia? Bom, pessoal, se tá todo mundo bem, vamos finalizar por aqui, né, Marcão? Agradecemos aí a todos a presença, a paciência. Espero aí que tenha tido uma pontinha aí de informações para vocês. Vocês têm meu contato. E acho que é amanhã que já finaliza, Marcão? Isso, amanhã é o último módulo, né, com o Alex, né? Ele vai falar de gestão de pessoas em aula importantíssima, hein, pessoal? Importantíssimo. Então, Também fechou. é um toque muito bacana que vocês vão ter, é um cara extremamente experiente nesse assunto aí, então não percam. Tinha certeza que o pessoal ia vir, no começo todo mundo trabalha até tarde, é importante vocês terem vindo e contribuído, né? A gente está aqui para ajudar também, todo mundo trabalhou, estamos cansados, mas lembre-se que o seu concorrente está uma hora dessa tomando uma cerveja de repente, e você está aqui se especializando, isso é o mais importante. Com certeza. Bom, então fechou, pessoal. Obrigado a todos, obrigado, Marco, valeu, Rafa. O Rafa está com a telinha aberta aqui, agora eu vi o Rafa. Obrigado pela ajuda de sempre e até amanhã, pessoal. Ô, Rafa, depois você só me orienta aqui, tá, para finalizar a gravação aqui. Não, tá comigo. Beleza, aqui. pessoal. Pode deixar que eu finalizo aqui. Tá contigo? Então tá bom. Fechou? Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Boa noite. Tchau. Uma ótima noite. Mais.